E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu vim aqui hoje falar para vocês sobre aplicações web e, em especial, sobre um estudo de caso de como escrever aplicações web usando React. Então, eu tenho esse site pessoal, jcmer.com, tem Twitter também, jcmer. Eu posto as coisas que eu acho interessante por lá. Se vocês quiserem me seguir, fiquem à vontade, será uma honra. Eu trabalho na Globo.com. Para quem não sabe, a Globo.com tem um escritório aqui em Porto Alegre de desenvolvimento. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais e quiser bater um papo com a gente tem sempre vagas lá para várias áreas. E, bom, fiquem à vontade de falar com a gente, ou, se vocês estiverem um pouco acanhados, vocês podem acessar o talentos.globo.com e cadastrar o currículo de vocês. Tem várias vagas lá, talvez alguma se encaixe com o perfil de vocês. Outro disclaimer, muito do que eu vou falar aqui foram coisas que eu aprendi num produto que eu trabalho na Globo.com, que é o Globoplay. Esse produto é um produto da TV Globo, e é a maneira que a TV Globo coloca os vídeos dela na internet desde novembro, se eu não me engano, do ano passado, né? Que foi a data de lançamento do produto, a época de lançamento do produto. Esse produto é totalmente feito utilizando o React e algumas das tecnologias que eu vou falar aqui. Então, é só para apresentar um pouco para vocês, para fazer um pouco de sentido do porquê que eu estou falando sobre isso, né? Até durante a entrevista, a gente fez uma entrevista no início antes da palestra, e o Jadson me perguntou um pouco sobre React e tal, qual era o meu feeling sobre React. E eu até comentei que o React faz muito tempo que a gente tem falado dele, mas pouco tempo que a gente vê grandes projetos no ar, né? Não que esse seja um grande projeto, mas, enfim, é um case bacana usando essas tecnologias. Então, essa é a cara, mais ou menos, do produto lá, né? Um produto essencialmente de vídeos, e não são muitas as páginas, mas tem bastante interação dentro do produto. Enfim, por que a gente está falando de aplicações, né? O que, na verdade, são? Acho que é importante a gente esclarecer o que são aplicações. Quando eu considero que um site seja uma aplicação? A primeira vez que a gente começou a falar em aplicação web, eu acho que foi com o Gmail. Talvez a primeira aplicação que todos aqui tiveram contato foi o Gmail, né? E ainda é a aplicação que todos aqui, de alguma maneira, devem ter contato, né? Então, não tem como não dizer que o Gmail é uma das mais notáveis aplicações web. Depois do Gmail, que trouxe uma série de inovações tecnológicas, uma série de técnicas. Quem é da época do Internet Explorer 6 sabe a quantidade de coisa que o Gmail descobriu para que pudesse fazer com que ele funcionasse, né? Uma série de desafios técnicos eles tiveram na época que eles construíram no Gmail. E aí o outro cara que teve uma série de desafios técnicos foi o Facebook, né? Que é uma aplicação mais moderna e que também todos aqui já devem ter tido um contato, né? Então, hoje, o Facebook é uma das aplicações web mais usadas, né? E, não por acaso, o Facebook foi o cara que fez nascer o React, né? Então, o que são aplicações? Na verdade, as aplicações... Quando eu posso dizer que um site se tornou uma aplicação, né? É quando ele, a partir do momento que ele começa a ter diferentes estados em uma única página, né? Então, eu não preciso lá ficar mudando a minha URL, fazendo uma request para o servidor e recarregando tudo a todo momento que eu estou navegando, que é o paradigma tradicional de páginas que a gente conhece, né? Então, quando eu abstraio isso e acabo criando diferentes estados dentro de uma página, é que eu tenho uma aplicação. E o que eu ganho com isso é que a navegação pelo conteúdo é bem mais fluida, né, do que numa página, não precisa ficar tela branca, conteúdo, né? E eu crio uma camada entre o navegador e o servidor, né? Então, a partir do momento que eu crio essa camada, eu reduzo a carga de dados. Ótimo, né? As aplicações web, de fato, elas criam experiências compatíveis às de ferramentas nativas, né? É aquilo que a gente antes tentava fazer escrevendo um cliente de e-mail, a gente escreveu o Gmail e agora usa o Gmail e praticamente abandonou os clientes de e-mail. E, enfim, assim para várias coisas, né? Isso por quê? Porque a experiência é compatível e o preço de desenvolvimento é bem mais tranquilo e o suporte é bem maior, né? Porque a web é onipresente. Então, é por isso que a gente fala tanto em aplicações web e por isso que faz tanto sentido escrever aplicações web. Legal.
faz sentido escrever aplicações web, mas o que é importante? Se eu for escrever uma aplicação web, o que eu tenho que reparar na minha aplicação para que ela seja uma aplicação boa? Primeira coisa, priorizar o conteúdo, né? A gente está ainda falando de web, a gente está ainda falando de informação. Então, sempre que a gente escrever uma aplicação web, a gente tem que focar em usabilidade, acessibilidade e ter um bom conteúdo, né? Nunca a gente vai se livrar desse fator. Segunda coisa é a gente prezar por uma boa experiência de navegação. E aí entra, de novo, usabilidade desse conteúdo, acessibilidade desse conteúdo, né? Então, como é que a gente pensa a aplicação de uma maneira que o usuário entenda o fluxo de conteúdo, o fluxo de estados dessa aplicação, né? Ela seja uma aplicação fácil de usar, né? E aí, bom, existem uma série de técnicas e textos que falam sobre como eu torno uma aplicação fácil de usar e etc., né? Então, arquitetura de informação e uma série de outras disciplinas aqui envolvidas, mas esse é um aspecto bem importante. Terceiro aspecto bem importante é performance, né? E aí, por que é tão importante performance? Trazer alguns números básicos para você sobre performance. Isso aqui não é só para aplicações web, é para tudo que funciona num computador, por assim dizer, né? Para todo tipo de interação. Então, se eu tenho uma interação que demora menos de 0,1 segundos, ela é imperceptível para o usuário. Ele, às vezes, nem vai notar que aquilo aconteceu, e eu, daqui a pouco, vou até ter que notificar ele de que aquilo aconteceu, né? Dar estímulos visuais para que o usuário perceba que alguma coisa mudou. Em 1 segundo, ela é aceitável, o usuário vai notar que mudou, mas vai ser ok para ele. 10 segundos, o usuário já vai estar muito entediado. E ele provavelmente já vai ter saído da tua página, né? Então, outro dado bem legal de uma consultoria sobre e-commerce é que os usuários esperam que uma página carregue em 2 segundos, né? E se tu for conversar com os usuários ainda, fazer pesquisa, na verdade, não só conversas, formalmente perguntar para eles sobre isso, eles vão esperar que um site mobile carregue mais rápido do que um site desktop, porque eles esperam que o mobile seja mais rápido. Então, é uma mudança de mindset que para a gente é, como assim, cara? Você está carregando na mão o site e você quer que o site que você carregue na mão seja mais rápido que o site que você carrega num desktop, né? E dados mais assustadores ainda. Quando eu tenho 3 segundos para carregar uma página, quase metade dos usuários vão embora, né? Então, quanto importante é a performance e quando eu penso aplicações, eu tenho que considerar ainda mais performance. Por quê? Porque num site simples, eu tenho uma única página, eu entrego aqueles recursos daquela página e pronto, resolvi aquela página. Numa aplicação, não, né? Efetivamente, aplicações são bem mais complexas, eu vou ter muito mais interações, então eu vou ter muito mais JavaScript, muito mais CSS. E como é que eu penso para que isso, não, na verdade, se torne uma puta barreira inicial para o meu usuário, né? Tanto de ele entrar na aplicação, a aplicação demorar um tempão para carregar, ele não tem nenhuma informação, ou, enfim, se ele entrou na aplicação, depois o fluxo de navegação ser lento, e aí, bom, rollback, né? Volta a fazer um site simples, abre mão de uma aplicação que pode valer mais a pena. Então, é bem importante frisar isso. E outra coisa legal, isso é um pouco mais moderno, por assim dizer, também a gente entender que existe performance percebida. E esse tweet é muito legal. O que a galera fez do Facebook? Eles fizeram um AB colocando um load que era meio típico do Facebook e, do outro lado, um load que era meio típico do sistema operacional onde é que o Facebook estava executando naquele momento. E o usuário, com o load mais próximo, mais parecido com o do sistema operacional, xingava o sistema operacional e não o Facebook, né? Então, olha como que o usuário percebe a performance, né? Então, como é que a gente tenta desviar os olhares do usuário, às vezes, para ele achar que o nosso site também não é tão não performático quanto ele pensa. E para quem se interessou sobre isso, eu não vou estender muito, esse post é bem legal. Ele explica desde como as empresas pensam a animação dentro das barras de loading, né, e o quanto isso influencia na percepção de performance do usuário. Então, um texto bem legal para quem gosta de performance e se interessa por esse assunto. Enfim, até aqui era só disclaimer, era só sobre coisas importantes para que a gente fizesse aplicações. Vamos falar sobre desafios técnicos, né? Como é que a gente consegue fazer aplicações legais?
tecnicamente falando, quais são os desafios, né? Primeira coisa, a gente tem que assumir que o ambiente do navegador é um ambiente mais limitado, né? A gente não consegue dizer, e isso é uma falácia, se eu chegar para vocês e dizer assim, vocês vão fazer uma aplicação web e ela vai ser muito mais performática que uma aplicação nativa. Não é verdade, né? Isso não tem como acontecer, porque, na verdade, você tem uma camada acima, né, que é o navegador. E esse navegador te impõe limitações. Claro, ele te impõe limitações, mas ele garante que teu site funcione em uma gama enorme de dispositivos, né, e te dá um ambiente muito mais propício para desenvolver do que um ambiente nativo. Mas ele é um ambiente limitado. Então, primeira coisa que você tem que cuidar, fugir da chuva de reflows. Não é tarefa fácil, né? Reflows é quando eu vou lá, mudo alguma coisa, uma posição do meu código, e aquilo gera que o browser tente recalcular a posição de todos os elementos na tela, né? Então, esse é o famoso reflow, né? Então, se eu ficar mudando pequenas coisas na minha página a todo momento, isso vai acarretar em muitos reflows, e eu vou bater num problema de performance, né? É o que a galera fala, poxa, mexer no DOM toda hora não é performático. É, porque ele tem que fazer reflow, se tu ficar toda hora mexendo nas propriedades do documento. O botão do navegador de voltar precisa fazer sentido, né? Quem já entrou numa aplicação, ficou fazendo uma série de operações, deu voltar do browser, caiu na busca do Google. Ou, sei lá, caiu numa coisa aleatória, não faz sentido nenhum, né? Então, é bem importante tentar sincronizar os estados da aplicação com a barra de endereço, né? E isso é um puta desafio. Não é tão fácil assim, apesar de existirem já APIs que nos permitem fazer isso. Deixar o usuário num estado inconsistente. Então, de novo, aplicações web são mais complexas, né? É muito mais difícil pensar todos os fluxos que o usuário pode alcançar dentro de uma aplicação web, né? E com isso vem lá, né, típico, com grandes poderes, grandes responsabilidades. Quanto mais rica a aplicação for, quanto mais bem pensada ela for, mais ela pode ter gaps, né? Então, parece uma antítese, né? Quanto mais você pensar, mais você pode errar. E infelizmente, é o caso. Então, cobrir todos os casos de borda é bem importante, né? JavaScript e CSS viram um caos fácil, né? A gente já teve uma palestra falando sobre CSS, né? O problema do CSS, como eu organizo o CSS. E, sim, existe o problema do CSS, o problema do JavaScript, o problema do SVG, o problema do HTML, o problema das fontes. Mas qual o problema? Alguém lembra mais um? Tudo é problema, né? Tudo precisa ser cuidado, tudo precisa ser olhado, tudo precisa ser controlado e de uma maneira, em geral, uma coisa que a gente tem tentado fazer, e não é tão fácil assim, é estabelecer métricas, né? Quanto o meu CSS pode crescer de um release para outro da minha aplicação? Quanto o meu JS pode crescer de um release para o outro da aplicação? E mais, eu estou olhando para esses números, eu entendo que o JavaScript está crescendo de uma forma descontrolada, eu consegui assim, metrificar o quanto eu bati em conflito de CSS, para daí sim eu adotar uma ferramenta bacana para cuidar dos meus CSS módulos ou outra coisa desse tipo. O quanto eu estou olhando para essas coisas e realmente entendendo o que é problema e o quanto não é lá uma tentativa de aplicar um monte de técnica maluca também. Outro problema, o código da minha aplicação vai ser baixado a cada acesso, né? Eu tenho que pensar como vai ser feito esse download, né? Então, posso separar em chunks, né? Entregar porções do código e aí pensar numa estratégia de download do resto da minha aplicação. Ou, mais que isso, eu preciso também cuidar do tempo de expiração dos arquivos. Quando eu for mudar minha aplicação, como é que eu consigo garantir que o novo JS esteja linkado com o novo HTML dessa minha aplicação e o novo CSS também, né? Como é que eu penso no download das coisas e nos níveis de cache e etc. Né? Outro problema, internet caiu e voltou, né? Instabilidade na conexão. Outra coisa importante, offline first, teve uma época que a galera começou a falar, né? E aí o outro lado da galera falou, como assim offline first, a gente está falando de web, como é que eu faço uma coisa offline se ela é web? E aí, bom, enfim, guerra à parte, é uma coisa importante, né? Pensar nas instabilidades de conexão, em como lidar com conexões de baixa qualidade.
Outro último detalhe, né, que a partir do momento que a gente tinha muitas aplicações que eram que requeriam uma autenticação, né, por exemplo, o Gmail, o próprio Facebook, esses caras não precisam se preocupar com busca, né, mas a partir do momento que a gente começa a se predispor a criar produtos que são produtos de conteúdo aberto e fazer eles usando técnicas de aplicações, né, fazendo com que eles sejam aplicações, como é que eu encaro os buscadores, né? Tem um caso que eu tuitei há muitos anos atrás, que era a documentação do Angular. A documentação do Angular é muito legal acessar no 3G. Façam essa experiência, né? É tela branca por 20 segundos. Né? E depois vocês me perguntam por que eu falo mal do Angular. Eu não falo mal do Angular, eu só falo do Angular. Né? Ele se queima sozinho. Né? Bom, enfim. O fato é que já existem diversas tecnologias que auxiliam a gente a fazer isso. Né? Eu citei algumas até. Angular, por exemplo. Para quem é um pouco mais da velha guarda, tinha o Backbone.js. E aí agora a gente tem um monte de um boom, né, por detrás do React. A gente tem uma série de palestras falando sobre React e tecnologias ligadas ao React. Então, o que é a proposta aqui? É trazer uma punhada de coisas novas, uma punhada de coisas legais que estão surgindo agora e, de alguma maneira, dar uma contextualizada nelas, do porquê que elas são importantes, não tanto a nível de código, mas em nível de funcionalidade, quais os problemas que elas mais ou menos tentam resolver. O primeiro deles a primeira dessas ferramentas é o React, então. E o que na verdade o React é? O React é bem simples, né? Ele é uma biblioteca para fazer interface com o usuário. Né? Então é bem importante até ver o termo biblioteca aí, né? Ele não é um framework, ele é uma biblioteca. E isso tem uma diferença imensa, né? Quando a gente contextualiza tecnologias. Né? Então, o React ele não se predispõe a fazer tantas decisões de como o fluxo da tua aplicação vai funcionar e muito menos como tu vai escrever código, né, da tua aplicação em geral. Na verdade, ele só define pequenas maneiras de tu escrever componentes, né, que isso é a coisa mais importante. Né. O React vai te dar uma maneira de escrever componentes de interface e a partir do momento que tu tem vários componentes de interface, tu vai poder compor esses componentes e criar os sistemas mais complexos. Então, aqui um exemplo bem simples é aquele tipo de coisa. Você tem um componente de select, escolhe a quantidade e a quantidade reflete num valor. Né? Pense nisso como um carrinho de compras. A partir disso, eu posso relacionar esses meus elementos de interface em componentes. Então, no lado de lá, eu tenho uma árvore de componentes, no que seriam os meus componentes que representam essa minha pequena porção de interface, né, esse meu carrinho de compras. Então, eu tenho lá o carrinho de compras, que é um componente maior, e uma série de outros componentes que são os componentes que descendem desse componente. Né, são componentes ali que acabam servindo como ferramentas para eu criar o meu formulário de carrinho de compras. O que é legal do React? Né? Então, uma coisa legal que o React inclui, né, e traz para a discussão é a diferença entre estados e propriedades. Né? E aí, se a gente parar para pensar, numa aplicação, existem dois tipos de dados dinâmicos. Né? Os dados dinâmicos que eu vou ficar pedindo para o servidor a todo momento, e os dados dinâmicos que eu vou, de alguma maneira, arrancar do usuário. Né? Seja por intenção do usuário, ou seja por alguma das APIs que eu tenho no browser do usuário. Né? E aí, por que eu falo isso, né? Arrancar do usuário, APIs que eu tenho no browser do usuário? O Globoplay, por exemplo, ele consegue descobrir a localização do usuário. Né? E isso ele faz por APIs, e que ele, obviamente, pede acesso para o usuário, mas, enfim, ele consegue inferir onde é que o usuário está para ver se ele tem acesso ao sinal ao vivo. Então, são várias coisas ali que eu posso pegar do usuário de alguma maneira, né, e ter um dado ali a mais nessa corrente ali. Então, pensando de novo naquele meu fluxo de componentes, o que eu vou ter? Né? O usuário vai poder escolher uma quantidade, né? Esse aqui era o meu componente de quantidade. Aí eu vou comunicar para o meu carrinho de compras que eu tive uma escolha de quantidade e essa escolha do usuário vai, de alguma maneira, se refletir no meu outro componente, que era o meu componente do preço. Né? Então, ele vai, na verdade, agregar a diferente quantidade, vai pedir para o servidor qual que é o valor daquela quantidade e aí vai
aplicar no componente de baixo. Olha, escolheu 3 unidades, custa um valor X. Então, o que na verdade é o estado, né? O que a gente chama de estado? É tudo que pode sofrer alteração no ciclo de vida da minha aplicação, né? E aí, ciclo de vida é desde que o usuário entrou nela até o momento que o usuário, por um infortúnio, fecha a página e deixa a minha aplicação, né? Esse é o ciclo de vida. E o que são os estados, então? O que eu posso entender como estado? Dados recebidos pelo servidor, dados de formulário, ações que o usuário tomou, né? Marcar um checkbox, não marcar, abrir uma aba, não abrir, enfim, dentro da minha aplicação. E o que os componentes React, na verdade, eles fazem? Eles guardam o estado e eles encaminham para os descendentes algum valor, né? Que esse valor pode ser uma composição dos estados ou algum valor que ele mesmo acha pertinente passar para os descendentes. E as propriedades, então, elas são tudo aquilo que ele recebe dos ancestrais, né? E que não podem sofrer modificação local. Então, a partir do momento que eu escrevo um componente, eu entendo que todas as propriedades que ele recebe, elas não vão mudar, né? E se elas mudarem, eu vou ter um fluxo bem específico de para quando elas mudarem, né? Que é a tentativa ali do React reusar os meus componentes e ali otimizar a minha interface de componentes, né? Para que ela não fique lá sendo recriada a todo momento. Mas, em suma, as propriedades é tudo aquilo que eu recebo e eu tenho garantia de que elas não vão mudar. Então, se eu fosse remodelar aquele meu componente lá, aquele meu componente de carrinho de compras, ele, na verdade, teria lá a quantidade como um dos mais altos valores que eu quero armazenar, então, armazená-la num estado, e, a partir daí, tudo é montado com propriedades, né? Eu vou ter uma callback quando o cara mudar, uma função que eu vou passar para o meu componente de quantidade. Quando ele mudar alguma coisa, eu vou poder refletir isso na quantidade. E também o preço vai ser lá uma coisa que vai ser uma propriedade que ele vai receber depois, né? Então, isso é uma coisa bem interessante de como organizar os meus componentes e como repensar isso. A partir do momento que eu desenho os componentes dessa forma, eu consigo reusar esse componente de quantidade em vários outros lugares, que não sejam só o meu carrinho de compra. O mesmo por preço. Eu posso usar esse mesmo componente de preço dentro do produto, e não só no carrinho de compras. E é ali que eu ganho reuso. Na verdade, o reuso não tem tanta ligação com a interface, mas sim na maneira que eu repenso toda a minha aplicação. Aí sim que eu consigo fazer o reuso das coisas, né? Então, respeitar esse modelo aqui é a maneira, né, a chave de tu chegar no reuso, né? Não adianta nada usar o React e meio que cagar para esse modelo aqui, que você não vai conseguir reusar. Vai chegar no momento que você tem que refatorar tudo para conseguir reusar. E existem posts bem claros sobre isso, até alguém comentou aqui sobre os containers e os presenters, e etc. Existem várias maneiras de se falar isso, mas na prática é isso, né? É jogar os estados para cima e deixar as propriedades para os elementos mais para baixo, né? Na prática, tentar que os meus ancestrais tenham os estados e que os meus descendentes tenham as propriedades, né? Então, claro, tentar, né? Não uma tremenda regra, a algum momento isso pode acontecer de ser quebrado, mas evitar, né? E aí um pouco o que o Rodrigo falou na palestra dele, o ideal, né, vai lá num projeto mais complexo, se isso se tornar um problema, é eu migrar para uma única fonte de estados, né? E aí eu usar alguma das metodologias de Flux lá, né? Que é elevar o estado mais alto ainda, né? Manter uma store lá com todo o meu estado de toda a aplicação, porque daí fica mais fácil de eu voltar no tempo e etc., né? Enfim, o que vocês devem guardar disso tudo é que os componentes ancestrais eles são mais complexos, né? Então, não tentar jogar complexidade para o elemento pequeno, né? Sempre começar pelos componentes pequenos de uma maneira bem simples, fazer com que eles sejam bem fáceis de ser construídos, para que depois a complexidade fique nos componentes maiores e eles, na verdade, vão ser os únicos responsáveis pelas coisas complexas, por assim dizer, e o restante da aplicação só vai ser composição, né? Então, isso é bem importante. Outra coisa legal, que eu já mencionei um pouco aqui, é sobre o ciclo de vida, né? Assim como a minha aplicação tem ciclo de vida, todos os meus componentes eles vão ter ciclo de vida. E o que me permite que pequenas porções da minha aplicação reajam à mudança no seu estado, né?
Então, o que eu posso fazer no React, né? E o que é o mais legal, talvez, do React? Além dos estados e propriedades, que foi a coisa que eu achei mais legal e falei para vocês primeiro. A segunda coisa é o ciclo de vida. Então, eu consigo assistir e executar coisas antes que os meus componentes cheguem na interface, né? Então, isso é bem legal, principalmente quando eu preciso ligar React com outras tecnologias, né? Por exemplo, nosso produto, a gente tem um player de vídeo que não é escrito em React. Então, eu consigo usar o did mount para iniciar o player de vídeo. Então, tem várias coisas legais ali, que é como é que eu integro o React com outras tecnologias, e isso aqui me permite fazer isso de uma maneira fácil. Outra coisa é quando alguma coisa no estado ou na propriedade do elemento mudou, eu tenho, então, um callback de will update e did update. Também eu posso tomar ações ali quando o meu componente vai ser atualizado por alguma maneira ou foi atualizado. Eu tinha falado das propriedades. Quando uma propriedade muda, quando o meu ancestral manda uma propriedade para o meu descendente, eu consigo, nesse callback de receive props, tomar alguma ação, né? Às vezes limpar um estado ou, enfim, fazer alguma outra coisa que esteja ligado com a minha propriedade inicialmente, eu consigo através desse callback. Outra coisa legal eu consigo também definir quando o meu componente realmente precisa ser atualizado, né? Então, efetivamente, o meu componente pode receber uma série de propriedades do meu ancestral, mas ele não se importa com todas elas, né? Ele só precisa do ID do vídeo, por exemplo, né? E se qualquer coisa mudar que não seja o ID do vídeo, não importa. Ele não vai precisar ser renderizado novamente, não vai precisar fazer toda a lógica de construir o meu HTML, mesmo que virtual, para depois fazer um diff com o meu outro HTML, que é isso que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Mas, de fato, eu consigo definir quando o meu componente precisa ser atualizado. Isso é bem legal. E, por fim, eu posso fazer alguma coisa quando o meu componente sair da tela, né? Aqui é quando a gente, geralmente, nos previne de memory leaks, né? Quando a gente tem algum componente que escuta algum estado do global, por exemplo, quero escutar o scroll da página, né? Isso eu consigo fazer, apesar de não ser tão indicado, em alguns momentos eu preciso que isso seja feito. No will mount eu consigo fazer com que eu deixe de escutar esse estado e não gere lá um puta memory leak, né? Então, o que eu acho sobre os componentes é que o ciclo de vida é uma coisa muito legal e uma das coisas mais relevantes ali dessas técnicas de componentização, né, que eu ganho com componentização é o ciclo de vida. Outra coisa legal do React, eu já mencionei um pouquinho, é o DOM virtual. O que é, na verdade, o DOM virtual, né? O DOM virtual a partir do momento que eu decidi que aquele componente precisa realmente ser renderizado novamente, o React, ao invés de fazer o render dele, aplicar essa alteração, né, assim, direto no HTML, direto no meu documento, ele gera uma árvore virtual, gera uma mudança virtual, testa com uma mudança que ele já tem, e aí sim ele aplica só as mudanças no meu documento. Então, isso evita com que ele fique lá jogando o meu HTML fora e botando o HTML novo, né? Que é aquele caso, às vezes, das aplicações que eu selecionei uma coisa e aí, por algum motivo, aconteceu alguma coisa, sumiu o que eu tinha selecionado, né? Porque ele jogou fora o que eu selecionei e criou uma coisa nova, que é idêntica, mas, enfim, jogou fora e criou outra, né? No React, isso essencialmente não acontece, né? Porque eu sempre estou reusando as coisas, trocando texto, trocando a posição dos elementos ou qualquer outra heurística que ele consiga no fluxo de otimizações que ele faz com o DOM virtual. E, enfim, eu ganho uma série de coisas ali só por utilizar o React, né? Então, eu evito aquela enxurrada de modificações no meu DOM, que é o que influenciava muito na minha performance. Outra coisa legal do React é, quando a gente está falando principalmente de produtos, a gente quer ter transições, né? A gente quer que as coisas sejam animadas de alguma maneira, né? Suavizar as transições e notificar as transições para o usuário. Então, o React também já vem com um cara que cuida das transitions, que foi inspirado do NG Transitions do Angular, e, poxa, é bem legal. Acho que resolvia muito bem para o Angular e resolve muito bem para o React. Eu consigo manter ali um elemento na tela junto com outro elemento, enfim, e aí consigo aplicar animações via CSS.
né, que são extremamente performáticas aí, se comparadas a animações feitas por jQuery, que é o que a gente costumava fazer nos anos jurássicos. O que eu quero, enfim, sobre o React, de fato, o que ele oferece para a gente é uma solução completa para a definição de interface, né? Viram que até agora a gente só falou em interface, né? Eu botar um componente na tela, tirar esse componente na tela, se comunicar a eles por estados e por callbacks, né, de uma maneira bem simples, né? Então, é só isso que ele faz. Existe um outro cara que é bem interessante usar em conjunto com o React, que é o React Router, né? Então, como o nome já diz, ele vai gerenciar as rotas da minha aplicação, né? É ele que vai cuidar da minha barra de endereço, por assim dizer. Então, ele resolve, né, a integração da minha aplicação com o navegador, né? Em especial, cuidando lá da History APIs e de todas essas APIs que cuidam de barra de endereço. Então, aqui é um exemplo de como funciona. O React Router ele também se baseia em componentes. Então, eu crio componentes, que são as minhas rotas, né? Então, eu crio uma árvore de rotas. Na verdade, são uma árvore de componentes que representa as rotas da minha aplicação. E essas rotas, efetivamente, elas apontam para uma outra árvore de componentes, né? Então, a rota de busca, por exemplo, vai apontar para uma árvore inteira de componentes que vai formar a minha view de busca, por assim dizer, né? E aí eu consigo fazer com que essa rota aqui meio estranha de entender, que seria uma rota de vídeos, vai apontar para um outro conjunto de vídeos, de componentes que vão montar minha página de vídeo. E, a partir daí, o que eu consigo é apontar para que diferentes rotas, fazer com que diferentes rotas apontem para uma mesma árvore de componentes, né? E aí, de novo, é assim que eu começo a fazer reuso das coisas, né? Eu consigo fazer com que o usuário vá de um vídeo para o outro e reaproveite toda a página de vídeo que ele está, né? Essa é uma coisa bem legal, porque como está tudo nesse flow de componentes, tanto a minha árvore de rotas é um componente e tanto as minhas páginas são componentes, eu consigo fazer com que as coisas se moldem de uma maneira que apoie o reuso, né? E quando eu falo página, né, não é bem página, tá? Eu quis dizer view, sei lá. A gente não tem um nome bem claro para isso, mas, enfim, conjunto de componentes que vão ser representativos daquela rota, vamos falar assim. Então, o React com o React Router, ainda, uma coisa mais legal que eles oferecem, eles foram pensados para funcionar na plataforma Node, né? Então, é muito fácil rodar esses dois carinhas no servidor. Então, o que eu consigo fazer usando essa dupla e Node.js? Eu consigo fazer com que a minha página seja totalmente renderizada na nuvem, né? Então, eu guspa para o usuário um HTML já, e a partir do momento que o meu browser consiga baixar o JavaScript, toda essa porcaria, e consiga fazer alguma coisa e rodar o React, e aí sim ele vai aplicar os comportamentos da minha interface, né? Mas o importante é que até esse momento, o usuário já recebeu uma página HTML bem simples, bem crua, que tem toda a informação que ele precisa, né? E aí depois eu consigo adicionar um comportamento via React, né? Não tem como ser diferente disso. Mas isso é bem fácil de implementar. Então, isso é chamado de server render, né? Assim, se for buscar na internet, server render com React, é bem tranquilo de implementar e é uma das vantagens, né? Então, o que se tira disso é que entregar HTML é a única garantia de uma boa indexação, né? Por mais que se fale que os buscadores hoje já interpretam JavaScript, etc., isso tudo, na verdade, são assumptions, né? A gente sabe que eles interpretam, mas a gente não tem uma garantia de 100% que isso funciona. E, na verdade, a gente está se baseando muito no Google. A gente não está se baseando em outros crawlers de conteúdo que, na verdade, não interpretam JavaScript. E quando a gente está falando de um site que não é baseado em autenticação, de novo, que é um site que precisa ser bem indexado na busca, esse é um fator bem relevante, né? Então, escolher um stack de tecnologias que te permite facilmente fazer server render é uma coisa bem importante. A gente falou até agora de React Router. Terceiro cara bem legal é o Webpack, né? Então, o que na verdade é o Webpack? Ele é uma ferramenta que permite transformar, juntar, compactar código dos meus componentes, né? E aí dos agregados também dos componentes. Na prática, o que eu vou ter? Eu vou ter uma série de componentes, alguns SVGs,
CSS e uma série de outras coisas, e eu vou pegar tudo isso e conseguir jogar num único bundle de código, né? Ou seja, eu vou só, daqui a pouco, separar o meu JS do meu CSS, mas, efetivamente, eu vou dar 2 arquivos ou mais para o meu usuário baixar, né? Não vou dar uma série de arquivos lá, né? Então, o Webpack é um cara bem legal, assim. Existe uma série de starter kits de React para te começar a usar, e eles já vêm com Webpack, uma série de tecnologias. Uma coisa que é importante vocês cuidarem quando vocês pegam esses starter kits é que eles, na verdade, são muito experimentais, né? A galera bota uma série de novas tecnologias, cria um pacote enorme de dependências, e quando efetivamente talvez vocês não precisem de tudo isso, né? Então, se for um projeto que vocês querem levar para a produção, talvez faça mais sentido vocês olharem para cada uma das dependências, configurar bem direitinho o Webpack para o contexto em que vocês estão, né? Então, essa uma coisa legal. Não que vocês não devam usar os starter kits lá, que vem com o Webpack, uma série de outras tecnologias, mas olhem para eles com um olhar cético, né? Não adotem uma série de dependências que talvez vocês não precisem, né? O que vocês vão precisar, muito provavelmente, vai ser só o React e o React Router, né? Tudo além disso o que vier além disso pode ser que seja desnecessário para vocês. Outro cara legal é o Babel, né? Esse cara é sensacional porque ele conseguiu permitir que a gente transforme código de uma maneira bem fácil, né? Então, antes existia um JSX Transformer, que era um cara lá só para pegar o JSX, que é o padrão de escrita de código para React, né? Que a gente escreve e mistura XML com JavaScript, todo mundo faz cara feia. Uma vez eu precisava de um transformer específico só para esse cara, né, para transformar o JSX em JavaScript. Hoje eu não preciso mais disso, porque o Babel já tem todos os plugins para cuidar desse tipo de coisa, né? E mais que isso, o Babel tem uma série de outras coisas para que eu consiga escrever código moderno, né, que é muito mais expressivo, né? As novas gerações, lá, as novas versões do ECMA são muito mais expressivas do que as antigas, e consegue fazer com que isso vire código compatível, né? Então, ele consegue fazer que seja ECMA 5.1 compilement, né? Tipo assim, funcione nos browsers que a gente tem por aí no mercado, né? E as vantagens disso eu mais ou menos já falei, né? É um código muito mais expressivo, né? Esse é o ganho, muito mais fácil muito mais gostoso de escrever código dessas novas versões do ECMA do que das versões antigas, né? Então, é uma experiência bem legal. Outro cara bem interessante é ESLint, né? A gente tem falado bastante sobre qualidade de código ultimamente, e eu acho que é difícil tu conseguir alcançar alguma coisa assim que tu tenha métricas para essas coisas, né? Eu sou um cara que estou muito chato em métricas, eu falo muito disso ultimamente. Mas é que, assim, não diz que está ruim sem que tu consiga provar por números que está ruim, né? Ou provar por algum conjunto de regras que eu quebrei alguma regra, né? Que eu transgredi alguma coisa. Então, o ESLint é um cara que resolve isso, né? Eu vou lá, defino qual é o meu padrão de código, e, a partir do momento, eu tenho que respeitar aquele padrão de código, né? E o que ele cria, na verdade, é uma documentação verificável de como eu devo escrever código. Então, é bem legal esse cara. Ele é altamente customizado. Vocês podem se basear em alguns templates meio padrões. A gente, em especial, usa o do Airbnb, se não me engano, que é um padrão bem legal assim, de código. Assim, já tem uma série de flags lá configuradas. A gente muda algumas que a gente acha que não são tão legais, mas vocês podem pegar um template e aplicar no código de vocês. É bem legal. E aí colocar no CI de vocês e ser notificado toda vez que vocês fazem alguma caquinha. Então, o que na verdade se resume muito à escrita de código front-end hoje, né? Eu acho que são essas 3 palavras. É o poder verificar, né, tanto com testes, né, que a gente ainda não falou muito, mas eu poder verificar lá com o ESLint, transformar e empacotar código, né? Isso é a base de uma aplicação web. E, bom, eu tinha comentado que a gente não tinha falado ainda, essa dupla aqui de ferramentas são são os caras que a gente mais se acertou para testar código dentro do produto, né? A gente fez uma aposta, na verdade, nesses caras, até a gente fica brincando, a gente apostou que eles iam dar certo, né? O Jest, em especial, é uma criação do Facebook também, que é o mesmo criador do React, mas, assim, não estava tão legal esse projeto
até pouco tempo atrás. Agora eles estão investindo para caramba nele e tem se tornado uma suíte bem boa de teste, focada lá focada em React, por assim dizer, né? Então ela usa o Jasmine, que é um test runner mais popular, assim, bem simples, e acho que todo mundo já deve ter batido no Jasmine, mas o Jestin, ele traz algumas coisas que são pertinentes para quando eu quero testar componentes, né? Então você pode usar o Jasmine, mas você tem algumas coisas lá que o Jest traz e tal. Enfim, é bem legal. Outro cara que tem ajudado a gente bastante é um criador, um filho do Airbnb, o Enzyme. Ele é bem legal para testar, ele traz uma série de facilitadores ali para testar os componentes e fica bem legal. Então. Uma coisa que a gente também aprendeu sobre testes é que a gente deve focar em cobrir a lógica dos componentes, né? Isso que é o essencial, né? Não é ficar vendo se tem um link, sabe? Não é ficar vendo se tem um texto tal dentro do componente. Isso é uma bobagem. Na verdade, você está testando o que é declarativo. Tem que testar tudo que você tem lógica, né? Então, é bem importante ver, se atentar para isso, né? Porque tem muita gente que acha que acaba começando a tentar testar poxa, vê que não é legal, que perde um maior tempo, não tem nenhum benefício, porque, na verdade, está testando errado. Se tu testar realmente o que importa, tu vai ter bons benefícios, né? E, de novo, usando as ferramentas certas, né? Então, às vezes, você está dando murro em ponta de faca ali, tentando testar uma coisa e está testando com alguma ferramenta que não é tão adequada. Existem ferramentas mais modernas para fazer teste, em especial em React. Então, escolher elas é bem legal. Coisas que a gente não mencionou aqui, mas que o evento mencionou de alguma maneira, história unificada para os dados, stream de eventos, né? Isso acho que é bem legal, acho que é um assunto que vai borbulhar bastante daqui para o futuro, né? Que é como é que eu penso uma busca com autocomplete, sei lá, como é que eu penso um suggest, como é que eu lido com uma série de ações do usuário que eu não consegui consolidar, né? Então, isso é bem legal, né? Vários eventos ali. Escopo de CSS inline, eu cada vez menos desacredito que são problemas que a gente precisa resolver mesmo. Eu acho que a gente deveria pegar mais leve nesses caras aí e não partir para soluções tão malucas. Mas, enfim. Legal. Um monte de tecnologias, eu falando um monte para vocês aqui. Eu queria fechar essa apresentação pegando relatos das pessoas que usaram essa stack, né? Que é efetivamente a stack que a gente usa no Globoplay. Então, eu peguei alguns relatos da galera que trabalha comigo lá no Globoplay. Então, esse é um relato bem interessante, né? Eu consigo tornar meu código naturalmente declarativo, né? E ele já se torna organizável e reaproveitável por padrão, assim, né? A não ser que eu cometa grandes gafes, eu tenho um código muito mais reaproveitável. Aqui uma do Rodrigo, que falou para vocês agora há pouco, o React permite que eu foque nos estados, né? E ao invés de eu ficar pensando como que aqueles estados vão refletir na interface, que é um pouco do problema do Backbone. Não sei quem já usou Backbone aqui, mas você fazia o render lá, grandão, e aí você olhava para aquilo e dizia, cara, vai dar merda, não vai ser performático. Eu vou jogar tudo fora e vou ter que fazer de novo a cada render. Tipo assim, o usuário vai ficar maluco se eu botar isso aqui em produção. E aí você começava a extrair as partezinhas. Aí você se ferrava, né? Aí você tem que testar essa meleca toda e tal. Então, era muito isso, né? Você escrevia pensando na otimização e não escrevia pensando em como as coisas deveriam ser, né? Então, esse é um bom ponto. Acho que é um pouco ligado a isso, né? As alterações na interface ficam mais leves e aí performáticas, então é bem mais legal usar essa stack por causa disso. O React Router ele também traz essa pegada do declarativo, então é muito mais fácil definir rotas e as relações entre elas usando o React Router. Um ponto bem legal, que eu acho que até foi mencionado um pouco na palestra sobre Rethinking Components, que é o fato de que eu posso adotar gradualmente os componentes, né, num projeto, né? Então, diferentemente do nosso projeto que nasceu em React e com React Router e outras tecnologias, eu posso pegar um projeto que já está em andamento e extrair uma pequena porção lá da interface e escrever ela em React. Isso é bem interessante, tem cases bem mais focados nisso, assim, vocês podem
procurar na internet vão achar alguns casos. Inclusive, os cases do Facebook são um pouco apoiados nisso. O ciclo de vida dos componentes facilita boas práticas de renderização. Isso eu acho que é bem importante pegar o ciclo de vida dos componentes. Na verdade, se vocês forem fazer uma aplicação web mesmo, usando o React, eu aconselho a imprimir o ciclo de vida e botar na mesa, assim, porque é um negócio muito importante. Vocês saberem a ordem que as coisas executam, o impacto de cada uma dos callbacks do ciclo de vida de um componente. Eu acho bem Interessante isso. Assim, eu menosprezei isso quando eu comecei a escrever React e tomei alguns tapas na cara por causa disso. Outro ponto legal, a comunidade é extremamente ativa. Então, vocês viram aqui uma galera falando sobre tecnologias ligadas a React, e vocês vão ver cada vez mais, eu acredito, se falar disso. A comunidade está muito eufórica por escrever coisas, o que às vezes acaba criando alguns patinhos feios aí, né? Tipo, coisas que são escritas e ganham puta de uma visibilidade, talvez não seja o caminho certo. Então, a gente tem que ter parcimônia e entender que às vezes a gente está fazendo uma otimização, né? E de alguma maneira a gente chegou num gene ruim da minha rede neural ali, por assim dizer. Então, às vezes, algumas coisas a gente tem que olhar com parcimônia, porque está saindo muita coisa ligada a React, mas, enfim, está saindo um monte de coisa. A diversidade está boa, eu acho importante isso quando a gente está falando de uma aposta para um futuro de se escrever aplicações. Outra coisa legal é que, além do React ter sido usado no Globoplay, já existem outros produtos da Globo.com que estão olhando para React. Alguns olharam ao mesmo tempo, outros se inspiraram no Globoplay e estão começando a usar essa mesma stack. Então, isso é bem legal. Assim, é um case de sucesso pelo nosso ponto de vista. E aqui um pouco o que eu acho disso, né, é que essas tecnologias, na verdade, elas nos permitem focar cada vez mais no conteúdo e na navegação, né? Eu consigo muito mais me preocupar com o produto do que com tecnologia, né? E eu acho que isso é bem importante, ainda mais a gente falando sobre profissionais que estão muito ligados ali à experiência do usuário, né? Que é o que a gente é. Quando a gente se predispõe a escrever front-end, a gente é extremamente responsável pela experiência do usuário no nosso produto, né? Então, eu me livrar de preocupações simples e ganhar um nível de abstração é bem pertinente quando eu estou nesse debate. Temos um tempinho para perguntas ainda. Quem tiver alguma questão para o Jean? Alguém tem? E aí, Jean, tudo bom? Primeiro, parabéns pela palestra. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre o Server Render. Uma dúvida minha é a seguinte: o servidor vai entregar basicamente HTML. E como que o React entende o que já está no HTML? Ele faz um parse daquilo ali, como é que ele descobre o estado inicial, etc. Entendi. É um pouco mais complicado do que parece. Na verdade, o React ele consegue ser executado no servidor. Ele gera um HTML, que na verdade é uma string, né? Essa string vem com algumas marcações para que o React consiga se apoiar nessas marcações e entender o que cada uma daquelas porções de HTML significam dentro do que ele gera, assim, dentro da estrutura de componentes. Efetivamente, se tu usou um set de dados no servidor, porque vai precisar consultar alguma API, alguma coisa, você vai precisar reidratar, que eles chamam esses dados no cliente. Então, de alguma maneira, tu vai precisar levar esses dados também para o cliente, para que o cliente consiga fazer o render já tendo esses dados, né? E aí ele consegue bater e identificar que, bom, esse componente aqui, na verdade, ele foi renderizado dessa maneira porque eu tinha um valor de propriedade, que é o valor de propriedade tal. O meu estado é esse por causa que a minha API retornou esse dado. Então, na verdade, existe um trabalho, sim, de pegar os dados que o servidor usou para montar a minha página e levar para o cliente. Isso é bem complicado, dependendo do caso. A gente, no produto, faz consulta a algumas APIs de dados para montar assim, as páginas, né? A gente precisa saber qual é o vídeo, qual é o programa, qual é, sei lá, uma série de coisinhas assim. E a gente tem uma API específica disso. A gente faz consultas no servidor para conseguir esses dados e depois
transporta os resultados para o cliente não ter que refazer essas consultas. Acho que só esse assunto daria uma palestra toda. É fácil de fazer, mas se o teu produto começa a ficar mais complexo, ele assim, traz complexidades também. Mas é mais ou menos isso. Não sei se eu te respondi. Beleza, então uma salva de palmas para o nosso amigo Jean.